Olá! Hoje nós faremos uma reflexão do tema transmigração progressiva. Para tanto, vamos rogando aos nossos amigos espirituais que nos ajudem a compreender um pouco mais dessas questões espirituais. Então, a questão vai de 189 a 196A. Transmigração progressiva é um termo usado para falarmos sobre a pluralidade das existências e explicar sobre a passagem do espírito de um lugar para outro de forma progressiva. Desde o princípio de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Pergunta Kardec aos espíritos. Eles respondem: não, porque ele é criado espírito simples e sem conhecimento. Portanto, ele não é pleno. Tem consciência de si mesmo, trabalha, se alimenta, constitui família, quase tudo instintivamente. Portanto, está na condição de espírito imperfeito, com oportunidade de crescer para que o espírito avance e há necessidade de muitas reencarnações. A inteligência desenvolve pouco a pouco nas suas primeiras reencarnações. A consciência está sendo ativada, mas tem muito a desenvolver. O estado da alma em sua primeira encarnação é da infância na vida corpórea, né? Então, começa a dar os primeiros passos. As paixões são um sinal, começa com as paixões também, são um sinal de atividade da consciência, começa a ativar a consciência através das paixões, próprio na alma primitiva. A vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma grande oportunidade de progresso como cada dia da sua vida física, experienciando, aprendendo, se relacionando, né? Então, nas questões 192A, Kardec fez uma pergunta: o homem pode assegurar-se nesta vida de uma existência futura menos cheio de amargura, ou seja, menos sofrimento? E os espíritos respondem: com certeza, pode abreviar o caminho que reduz as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo lugar, dizem os espíritos. E aí nós temos uma outra questão interessante, 909, do Livro dos Espíritos também, onde Kardec faz uma outra pergunta. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelo seu próprio esforço? E olha só a resposta dos espíritos. Sim, às vezes com esforço insignificante. O que lhes falta é a vontade. Aí eles falam: ah, como são pouco os que se esforçam. E podemos citar alguns exemplos também, que são coisas que podemos ir eliminando das nossas vidas, né? Que são os maus hábitos, né? Que nós temos, né? Então, por exemplo, comentário da vida alheia, né? Procurar ser cortês com as pessoas, com as crianças, respeitar os sinais nas vias públicas, respeitar as filas no banco ou no mercado, não abrir embalagem no mercado. É tão simples e nós podemos fazer sem o mínimo esforço, com esforço insignificante, como diz os espíritos. Interessante que tem essas instituições que cuidam de alcoólicos, né? Eles então, quando termina eles de fazer o tratamento, aí eles vão dar seu depoimento, né? As pessoas. Então eles vão para passar o seu depoimento, mas e daí aí eles também falam: só hoje eu não vou ingerir bebida alcoólica. Então ele promete para ele mesmo: só hoje.
Então, aquele dia aguenta, porque é um dia só. No dia seguinte, torna a repetir. Só hoje eu não vou ingerir bebida alcoólica. E assim vai se habituando e os vícios vão sendo eliminados, né? É o que nós podemos fazer também nessas questões que nós temos a dificuldade, porque nós achamos muitas vezes que o vício é só a bebida, o cigarro, a droga. Não é, não. Tem gente que tem vício de consumismo, né? Não pode ver, tem que comprar, tem que comprar. Vício de comer demais, come muito, né? Acaba ficando doente, acaba tendo problema de diabetes. Vícios de comentário, né, da vida alheia. É, então, são vários vícios que nós temos que nós não damos conta, nós achamos que não é, mas são vícios também que todos nós temos vício. Os vícios estão presentes em todos nós porque nós somos seres imperfeitos. Então, nós podemos trabalhar como fazem os alcoólicos anônimos, nessas questões, nós podemos então começar a fazer um trabalho conosco mesmo para o nosso próprio bem. E aos poucos nós vamos eliminando esses vícios, vício de ficar muito na internet, agora, por exemplo, nas redes sociais, né? É um vício que é impressionante como que a gente fica viciado. Então a gente pode ir se reeducando, né? Mudando os nossos hábitos. E nós vemos também, né, que outra pergunta que o Kardec faz aos espíritos, né, se o, se o homem pode se transformar, por exemplo, o homem que é um mau elemento, ele pode se transformar num homem de bem? Então os espíritos falam que pode sim, que nós podemos fazer a nossa transformação. Basta a vontade. Então, nós temos condição de melhorar as nossas vidas e nos tornarmos pessoas mais felizes, né? Mais alegres. E temos o caso do Paulo de Tarso também, que era um perseguidor dos cristãos, que ele adquire uma consciência tamanha e se torna um grande trabalhador de Cristo, né? Se tornando um apóstolo. Então, é uma prova que todos nós podemos mudar o nosso comportamento, mas nos tornarmos melhores e sermos mais felizes. Basta que a gente se esforce e que a gente tenha vontade. Então, aqui nós vamos encerrando a nossa palestra hoje e que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente se renovar e poder ter uma condição de vida melhor, uma vida mais saudável. Que assim seja.